Você foi escolhido para ouvir isto antes de 7 de julho. Como Billy Graham diria, este é o momento em que o céu se alinha com sua vida. Se estas palavras chegaram até você antes de 7 de julho, pare e escute com sua alma. Isso não é uma coincidência. Você não chegou aqui por acaso. O céu não opera por acidente. Seus passos foram guiados por uma mão divina. E este momento ele não é comum. É sagrado. Deus orquestrou sua chegada aqui porque algo está prestes a mudar. Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer mudar sua vida hoje e se inscreva. Tem uma surpresa incrível no final do vídeo. Portas fechadas há muito tempo estão prestes a se abrir. Orações que você sussurrou quando ninguém estava ouvindo, Deus as ouviu. E agora Ele está agindo. Há dias no calendário que carregam mais do que tempo. Eles carregam um peso divino. Este é um deles. Se você está ouvindo isso, está pisando em solo sagrado na iminência de um avanço. A vida muitas vezes parece parada antes de um grande movimento de Deus, como silêncio antes que os céus falem. E aqueles que estão sintonizados espiritualmente podem senti-lo. Deus está perto. Você pode não ter visto os sinais, mas Ele tem alinhado coisas nos bastidores silenciosamente, intencionalmente, poderosamente. Não perca isso. Pessoas, conversas, decisões, atrasos e até decepções estão em perfeita orquestração, não para frustrá-lo, mas para posicioná-lo. Nomeações divinas estão sendo preparadas no reino invisível. Momentos que não apenas mudarão sua semana ou seu mês, mas que redefinirão seu destino. E essas nomeações não estão sendo criadas no caos ou na coincidência. Elas estão sendo alinhadas nas câmaras secretas do céu, onde o tempo é santo e nada é desperdiçado. Se esta mensagem chegou até você antes de 7 de julho, então você está na janela da sincronização divina e o Espírito de Deus está se movendo de maneiras que você ainda não pode rastrear. O que parece aleatório para você está registrado no céu. Cada oportunidade perdida, cada atraso, cada porta fechada, cada pessoa que se afastou foi parte do processo de alinhamento. Porque nomeações divinas não se tratam apenas do que você encontra. Elas também se referem ao que Deus tira você. Você precisava perder aquela ligação. Você precisava perder aquele emprego. Aquele relacionamento precisava terminar, porque Deus sabia que se você continuasse caminhando naquela direção, perderia a nomeação que Ele agendou para você. Nomeações divinas são tão precisas que até os segundos importam. Deus não está apenas alinhando seu propósito, Ele está alinhando sua postura. Ele está garantindo que seu coração esteja em uma posição para carregar a bênção que Ele está preparando para liberar. Você não pode receber uma liberação divina com um coração amargo. Você não pode entrar em um momento prometido ainda agarrado às decepções do passado. Então, o que Deus tem feito nesta temporada silenciosa é recalibrar sua bússola interna. Ele tem mudado suas expectativas, refinado sua visão e ampliado sua fé. Porque nomeações divinas não são dadas aos confortáveis. Elas são confiadas aos fiéis. Algumas pessoas passarão por seu destino porque confundem desconforto com desordem. Mas se você sente o estiramento, se sente a estranheza desta temporada, então tenha coragem. Isso significa que você está em alinhamento.
As nomeações de Deus raramente parecem convenientes. Maria estava grávida de Jesus e teve que viajar quilômetros em um jumento. Moisés tinha um problema de fala e foi chamado para falar com reis. Esther era órfã e foi escolhida para salvar uma nação. Por quê? Porque as nomeações divinas não seguem a lógica terrena. Elas estão enraizadas no propósito do céu. E se Deus está preparando uma nomeação divina para você, antes de 7 de julho, significa que Ele o encontrou fiel. Significa que tudo o que você suportou passou pelo filtro de sua soberania. Até a sua dor foi alinhada com um propósito. Até a sua espera foi entrelaçada com intenção. Deus nunca alinha sem uma missão, e sua nomeação está conectada à sua missão. Veja, Deus não apenas agenda momentos, Ele agenda milagres. Milagres estão esperando para se cruzar com sua obeisance. Mas o alinhamento requer confiança. Confie que os atrasos foram divinos. Confie que o silêncio foi sagrado. Confie que a confusão foi uma confirmação. Que você está se movendo além do reino de seu entendimento e entrando no reino da estratégia divina. Quando Deus alinha, Ele muitas vezes remove a visibilidade. Porque se você pudesse ver tudo o que Ele está fazendo, tentaria assumir o controle. Ei, você está pronto? Curta se acredita em milagres. Comente fé e não perca o final surpreendente. Então, Ele esconde o plano para proteger seu destino. Ele oculta os detalhes para que você não se sabote. O alinhamento divino muitas vezes parece abandono divino, mas não é. É o momento exato em que o céu está trabalhando mais arduamente em seu favor. Agora, há salas que você não conhece, conversas que você não ouviu e decisões das quais você ainda não tem conhecimento que estão sendo alinhadas com o seu nome nelas. Pessoas estão sendo mudadas, agendas estão sendo reescritas e cronogramas estão sendo acelerados. Tudo por você. Não porque você é perfeito, mas porque você foi obediente. Você não desistiu quando poderia ter. Você não se acomodou quando era mais fácil. Você não abandonou quando ninguém mais acreditava na visão. E essa obediência criou acesso. O céu recompensa o alinhamento. A unção que você está prestes a entrar antes de 7 de julho não é um acaso, é uma realização. É a manifestação de cada semente silenciosa que você plantou no escuro, cada oração que você sussurrou quando ninguém estava olhando, cada jejum, cada ato de bondade, cada rendição. O céu mantém registros e seu nome está escrito no livro daqueles que não desistiram. O inimigo tentou de tudo para fazer você perder este momento. Ele enviou distrações, atrasos, desânimo e até engano para convencê-lo de que você não está perto. Mas posso te dizer algo. Os ataques se intensificaram. Não porque você está fora do caminho, mas porque você está quase lá. O inferno não entra em pânico por crentes errantes. Ele entra em pânico por crentes alinhados. Quando seu espírito entra em alinhamento com o céu, todo demônio designado para seu atraso fica nervoso porque nomeações divinas destroem padrões demoníacos. Você não está apenas entrando em bênçãos. Você está quebrando ciclos. Você não está apenas recebendo favor. Você está cancelando maldições geracionais. É por isso que tem sido difícil. É por isso que você esteve cansado. É por isso que você sentiu pressão de todos os lados.
Mas a pressão era a prova de sua proximidade. Deus é um Deus de detalhes. Ele não apenas alinha suas oportunidades, ele alinha sua capacidade. Antes de levá-lo ao próximo nível, ele constrói dentro de você o que pode sustentá-lo. É por isso que ele esteve quieto. É por isso que ele esteve podando. Porque nomeações divinas estão esperando. Elas não vêm para impressionar. Elas vêm para mudar, e Deus nunca lhe dará uma mudança que você não tenha músculos espirituais para carregar. Então, esta temporada de estiramento não foi punição, foi preparação. As lágrimas estavam regando algo. A solidão estava refinando algo. Vamos lá. Se essa mensagem te tocou, comente amém. Se inscreva no canal e fique até o fim para uma revelação especial. O atraso estava construindo algo, e agora que sua postura está alinhada, sua nomeação está a caminho. E não é qualquer nomeação. É uma marcada pelo céu, uma que só pode ser aberta pela mão de Deus. Nenhum homem, nenhum sistema, nenhuma oposição pode pará-la. Porque quando Deus alinha, ele também designa anjos para proteger a nomeação. Há um movimento no reino espiritual para aqueles que perseveraram sem aplausos, para aqueles que foram fiéis na obscuridade, para aqueles que escolheram a integridade acima da influência. Este é o seu momento. Antes de 7 de julho, algo vai mudar. Não apenas ao seu redor, mas em você. Você começará a ver confirmação em conversas. Você notará portas se abrindo que você não bateu. Você experimentará um favor que não faz sentido. Ele disse: não questione, não duvide. Apenas entre. Porque quando Deus alinha, ele não precisa do seu entendimento. Ele precisa do seu acordo. Ele precisa do seu sim. Ele precisa da sua fé. E ele precisa da sua rendição. Essa é a moeda do alinhamento. Mesmo agora, sinto no espírito que alguns de vocês têm orado por clareza, pedindo a Deus um sinal, uma palavra, uma confirmação. E esta mensagem é o seu sinal. Esta é a sua confirmação. Este é o anúncio do céu de que seu tempo está próximo, que sua espera não foi desperdiçada, que sua obediência não foi ignorada, que seu processo não foi em vão. E se você puder posicionar seu coração em adoração, se puder dizer sim ao que ainda não pode ver, então o céu tornará o invisível visível. Porque nomeações divinas não exigem sua performance. Elas exigem sua presença. Você só precisa aparecer. E Deus fará o resto. Os próximos dias testarão seu discernimento. Nem toda porta aberta será divina. Nem toda oportunidade será designada. É por isso que o alinhamento é crítico. Porque quando você está alinhado com o céu, seu espírito reconhecerá a diferença entre o que é bom e o que é de Deus. A nomeação que está vindo em sua direção antes de 7 de julho não é apenas outra temporada. É uma mudança divina que carrega seu próximo nível, e sua preparação determinará sua posse. Então, guarde seu coração, proteja sua paz. Mantenha sua postura. O céu está observando, e o alinhamento sempre precede o anúncio. Seu nome está sendo mencionado em salas que você nunca entrou. Seu espírito está sendo fortalecido para plataformas que você nunca imaginou. Sua voz está sendo preparada para missões que você nunca pensou estar qualificado. Esta
É a temporada em que Deus lembra ao mundo quem você é, não para a sua glória, mas para a dele. Porque cada nomeação divina carrega uma revelação divina. Ela revela não apenas para onde você está indo, mas quem o enviou. E quando Deus alinha ele, o faz para revelar sua fidelidade. Ele não está apenas preparando você para o sucesso. Ele está preparando você como um sinal de que a obediência ainda importa, um sinal de que a fé ainda funciona, um sinal de que o tempo divino ainda é invicto. Você não está atrasado. Você não foi esquecido. Você não está atrás. Você está exatamente onde precisa estar e o céu agendou algo para você. Não no próximo ano, não na próxima temporada, mas antes de julho. E tudo o que Deus está pedindo é que você permaneça na posição, porque o que está vindo é maior do que você orou. É mais profundo do que você sonhou. É mais preciso do que você planejou. Deus está alinhando nomeações divinas em segredo que logo serão reveladas. E se você permanecer alinhado, não as perderá. Porque o que Deus começa em segredo, Ele sempre revela em poder. A obediência é frequentemente mal compreendida no reino da fé. Não se trata apenas de seguir regras ou dizer sim quando é fácil. A verdadeira obediência requer confiança no invisível, fé no impossível e movimento sem entendimento completo. É uma coisa acreditar em Deus. É outra obedecê-lo quando Ele lhe diz para se afastar de algo que você deseja. Esperar quando seu coração está inquieto. Dar quando você se sente vazio. Falar quando está com medo. E permanecer em silêncio quando suas emoções estão gritando. A obediência não é passiva. É uma demonstração radical de rendição. E neste momento, nesta janela de tempo, antes de 7 de julho, sua obediência está segurando a chave para uma aceleração sobrenatural. Antes de tudo, deixe um like. Se você sente que algo grande está vindo, comente 7. E assista até o final para uma surpresa. Deus não está atrasando sua promessa. Ele está observando como você se posiciona no processo. Porque a aceleração não é para os impacientes, é para os obedientes. Há momentos na vida em que a obediência de um dia pode mudar a trajetória de um destino inteiro. Um sim pode abrir portas que nenhum homem pode fechar. Um ato de rendição pode posicioná-lo para uma bênção que gerações falarão. Mas muitas vezes queremos a aceleração sem o alinhamento. Queremos o avanço sem o fardo. Queremos o destino sem a disciplina. Mas Deus está chamando você para algo mais alto. Ele está chamando você para algo mais profundo. Ele está chamando você para uma obediência que custa algo, porque não é sacrifício se for conveniente. Não é fé se você está no controle. E não é aceleração se move no seu ritmo. O Espírito de Deus está se movendo e Ele está procurando aqueles que responderão não com palavras, mas com obediência. O tipo de obediência que não faz sentido. O tipo que coloca sua reputação em jogo. O tipo que se move antes que as evidências apareçam. O tipo que confia em Deus o suficiente para dizer, mesmo que eu perca tudo, ainda seguirei você. O que você faz entre agora e 7 de julho importa. Não por causa de um prazo, mas porque o céu
está liberando algo nesta temporada, e isso não cairá em mãos passivas. A aceleração está chegando, mas está reservada para aqueles que estão prontos. Prontos para obedecer sem instruções completas. Prontos para mudar quando Deus diz para mudar. Prontos para deixar ir quando Deus diz para soltar. Prontos para dar um passo à frente quando o medo diz para ficar. A obediência é a ponte entre sua temporada atual e seu próximo milagre. E muitos de vocês estão na iminência de um movimento de Deus sem perceber que a única coisa que falta é o seu sim. Você orou, você jejuou, você esperou. E agora, Deus está dizendo, mova-se. Mas não apenas fisicamente, mova-se em fé, mova-se em expectativa, mova-se em ação. Porque a fé sem obras está morta. E esta não é uma temporada para a fé morta. Deus não está brincando de esconde-esconde com seu destino. Ele está esperando por obediência, porque a obediência é a prova da confiança. E a confiança é a moeda do reino. Vivemos em um mundo que ensina controle, manipulação e desempenho. Mas o céu responde à confiança. O céu acelera a vida daqueles que escolhem obedecer a Deus, mesmo que isso custe seu conforto. Veja Abraão. Um ato de obediência ao deixar tudo o que conhecia tornou-se a semente de uma nação. Veja Noé. Um ato de obediência em construir algo que não fazia sentido tornou-se a preservação da humanidade. Veja Maria. Um ato de obediência tornou-se o ventre através do qual o Salvador entrou no mundo. Deus não precisa de multidões. Ele não precisa de aplausos. Ele procura obediência. Obediência silenciosa, radical, inabalável. E agora, Ele está olhando para você. Esta janela de tempo é um teste de sua resposta. O Espírito está sussurrando coisas que podem parecer sutis, mas são significativas. Ele pode estar pedindo para você perdoar alguém, ligar para alguém, abandonar um hábito, iniciar um projeto, candidatar-se a algo ou encerrar uma conversa. E embora possa parecer pequeno para você, no reino, a obediência tem peso. Começando agora. Quer mais conteúdo assim? Comente. Quero. Se inscreva. E não pule o final. Tem algo épico esperando você. Um pequeno ato de obediência pode desbloquear uma enxurrada de favor. Uma decisão rendida pode convidar uma aceleração divina. E a aceleração não significa caos ou correria. Significa que Deus está comprimindo o tempo para realizar em dias o que deveria levar anos. Mas Ele só liberará isso para aqueles que estão em sintonia com sua voz. Não com seus desejos, não com a opinião pública, mas com um sussurro do Espírito. Sua obediência não é apenas para você, é para todos conectados ao seu sim. Pessoas estão esperando do outro lado de sua obediência. Pessoas que encontrarão cura, avanço, salvação e direção porque você obedeceu. Você não está apenas construindo sua vida. Você está se tornando um vaso. E os vasos devem ser esvaziados. Esvaziados de orgulho, esvaziados de medo, esvaziados de dúvida, para que possam carregar a plenitude da glória de Deus. É disso que se trata esta temporada. Deus não está punindo você. Ele está purificando você. Ele está refinando seus motivos, testando seu coração, ampliando sua fé. Porque quando a aceleração chegar, não haverá tempo para ajustes.
Você já deve estar pronto. A bênção não vai esperar você se tornar sério. A oportunidade não vai pausar enquanto você decide. É por isso que a obediência agora é crítica. Não se trata de perfeição. É sobre postura. Deus não espera que você tenha todas as respostas. Ele apenas espera que você confie naquele que tem. Ele não pede certeza. Ele pede rendição. E quando você dá a ele o seu sim, mesmo na incerteza, o céu o apoia. Os recursos, vêm a força, vem a clareza, vem. Mas começa com obediência. Antes de 7 de julho, há uma mudança agendada para sua vida, uma reordenação divina de circunstâncias. Mas Deus não liberará o que você não pode sustentar. Então Ele está pedindo que você obedeça agora. Não quando fizer sentido. Não quando parecer seguro, mas agora. Porque o milagre está esperando pelo seu movimento. O favor está esperando pela sua fé. A aceleração está esperando pela sua obediência. Não se distraia com o barulho deste mundo. Mídias sociais, opiniões, pressão. Eles não são sua bússola. O Espírito é. E se você for sensível o suficiente para ouvi-lo, saberá o que fazer. E quando você fizer as coisas, mudarão rapidamente. A aceleração não segue a lógica, ela segue a obediência. E às vezes, Deus nos testa com algo pequeno para ver se Ele pode nos confiar algo grande. É por isso que a instrução pode parecer insignificante. É por isso que o ato de obediência pode parecer invisível. Mas, no Espírito, é uma transação divina. Você obedece e o céu responde. Você se rende e o reino se move em seu favor. A obediência não é fraqueza, é guerra. Cada vez que você obedece, você cancela a tarefa do inimigo. Cada vez que você obedece, você se alinha com a vontade do céu. E o alinhamento traz aceleração. Quando recebi a mensagem que ecoa as palavras inspiradoras de Billy Graham, senti um impacto profundo, como se o próprio céu estivesse sussurrando diretamente ao meu coração. Antes de 7 de julho, fui lembrado de que nada na vida é por acaso. Cada passo, cada momento, até mesmo as dores e os atrasos, são orquestrados por uma mão divina que trabalha incansavelmente para nos posicionar no centro do propósito de Deus. Essa mensagem não é apenas um convite à reflexão. É um chamado à ação, uma convocação para alinhar nossa vida com a vontade divina. No Brasil, onde a fé pulsa no coração de nossa cultura, essa ideia ressoa profundamente. Somos um povo que acredita em sinais, em milagres, em momentos que transformam. E essa mensagem, carregada de esperança e urgência, me fez parar e repensar como eu encaro minha própria jornada. Primeiro, senti gratidão. Gratidão por saber que mesmo nos dias em que me senti perdido, Deus estava alinhando algo maior. A cultura brasileira nos ensina a valorizar a comunidade, a família e a fé, mas às vezes nos esquecemos de que até os momentos de solidão ou espera têm um propósito. A mensagem me lembrou que os atrasos não são negações. Quando uma porta se fecha ou uma oportunidade escapa, não é o fim, mas parte de um plano maior. Como brasileiros, muitas vezes enfrentamos desafios com otimismo e resiliência, dançando ao ritmo da vida, mesmo em meio às tempestades. Essa mensagem reforça essa postura. Cada obstáculo é um degrau para algo que Deus está preparando. O que mais me tocou
foi a ênfase na obediência. No Brasil, onde a espiritualidade é tão vibrante, muitas vezes oramos por milagres, mas esquecemos que a obediência é a chave que os desbloqueia. A mensagem me desafiou a olhar para dentro e perguntar: estou obedecendo ao que Deus está pedindo, mesmo quando não faz sentido? Billy Graham sempre falou sobre a fé que move montanhas, mas essa fé exige ação. No contexto brasileiro, onde a espontaneidade e a paixão guiam muitas de nossas decisões, a obediência pode parecer um desafio. Queremos respostas imediatas, resultados visíveis. Mas a mensagem me ensinou que a verdadeira obediência é um ato de rendição, mesmo quando o caminho não está claro. Refletindo sobre isso, percebi como a obediência está entrelaçada com a confiança. No Brasil, confiamos uns nos outros, nas nossas comunidades, nas promessas de dias melhores. Mas confiar em Deus, especialmente nos momentos de silêncio, é um exercício mais profundo. A mensagem me fez lembrar de histórias que ouvimos nas igrejas, nas rodas de conversa ou até nas canções de nossa terra. Histórias de pessoas que, contra todas as probabilidades, escolheram confiar e obedecer. Como Maria, que carregou Jesus em meio a dificuldades, ou como os heróis da fé que Billy Graham citava, que enfrentaram o desconhecido com coragem. Essa confiança é o que nos define como brasileiros, a capacidade de acreditar mesmo quando o futuro parece incerto. Outro ponto que me marcou foi a ideia de que Deus alinha não apenas nossas oportunidades, mas também nossa postura. No Brasil, onde a alegria e a expressividade são marcas registradas, às vezes esquecemos de cuidar do nosso coração. A mensagem me desafiou a limpar meu interior de amargura, medo ou orgulho. Não posso carregar as bênçãos de Deus com um coração pesado. Isso ressoa com nossa cultura, onde valorizamos a autenticidade e a conexão emocional. Quantas vezes, em uma roda de samba ou em uma conversa com amigos, compartilhamos nossas lutas e encontramos força na vulnerabilidade? Deus está nos chamando para essa mesma vulnerabilidade espiritual, para que possamos estar prontos para o que Ele tem reservado. A mensagem também destacou a importância de reconhecer os momentos divinos. No Brasil, somos movidos por momentos. Uma festa de São João, uma missa fervorosa, um abraço apertado em família. A ideia de que este momento antes de 7 de julho é um momento sagrado me fez repensar como eu valorizo o agora. Muitas vezes, estamos tão focados no futuro que ignoramos os sinais que Deus coloca em nosso caminho hoje. A mensagem me ensinou a estar atento a ouvir os sussurros do Espírito Santo, como fazemos quando sentimos a energia de uma celebração ou a paz de uma oração em comunidade. Esse chamado à atenção é um convite para viver com propósito, não apenas sonhar com ele. A lição mais prática que tirei disso tudo é a necessidade de agir com fé. No Brasil, somos um povo de ação. Trabalhamos, dançamos, celebramos, lutamos. Mas a mensagem me mostrou que a ação mais poderosa é a obediência ao chamado de Deus. Isso pode significar perdoar alguém, como fazemos em nossas famílias, para manter a harmonia. Iniciar um projeto como os empreendedores que constroem seus sonhos em nossas cidades. Ou simplesmente dizer sim a algo que Deus está pedindo, mesmo que pareça pequeno. Cada ato de obediência
É uma semente que plantamos e no tempo de Deus ela florescerá. Como brasileiros, sabemos o valor de plantar e esperar, seja na agricultura, seja na vida. Essa mensagem reforça que a espera não é passiva, mas ativa, cheia de fé e propósito. Além disso, a mensagem me lembrou que minha obediência não é só para mim. No Brasil, vivemos para a comunidade. Nossas ações afetam nossas famílias, amigos, vizinhos. Quando obedeço a Deus, estou abrindo portas não apenas para mim, mas para aqueles ao meu redor. Isso ressoa com nossa cultura de compartilhar, de cuidar uns dos outros. Quantas vezes vimos alguém ser abençoado e por causa disso, toda a família foi transformada. A mensagem me desafiou a ser um vaso esvaziado de egoísmo e cheio da glória de Deus, para que outros possam ser tocados através de mim. Por fim, a mensagem me ensinou sobre a paciência na espera. No Brasil, sabemos esperar. Esperamos pelo carnaval, pela chuva que rega nossas terras, pelos milagres que pedimos em oração. Mas a mensagem me mostrou que a espera de Deus é diferente, é uma espera ativa, cheia de preparação. Cada lágrima, cada momento de solidão, cada desafio foi uma ferramenta que Deus usou para me moldar. Isso me trouxe paz, porque sei que nada foi em vão. Como brasileiros, carregamos essa esperança em nossos corações, sabendo que, mesmo nas dificuldades, há um propósito maior. A partir dessa mensagem, comprometo-me a viver com mais intencionalidade. Primeiro, vou orar diariamente, pedindo discernimento para ouvir a voz de Deus, como fazemos nas novenas ou nas orações em família. Segundo, vou praticar a obediência em pequenas coisas. Perdoar rapidamente, ajudar, sem esperar reconhecimento, dar um passo de fé, mesmo quando estou com medo. Terceiro, vou proteger minha paz, evitando distrações como redes sociais excessivas, que muitas vezes nos afastam do propósito. Quarto, vou compartilhar essa mensagem com minha comunidade, porque sei que no Brasil, a fé compartilhada é mais forte. Por fim, vou confiar que Deus está alinhando algo maior, mesmo quando não vejo. Essas ações não são apenas para mim, mas para aqueles que Deus colocou em meu caminho, para que juntos possamos viver o propósito que Ele sonhou para nós. Ei, se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você, deixe um like para espalhar essa palavra de fé. Compartilhe com quem precisa ouvir. Se inscreva no canal para mais conteúdos que vão transformar sua vida e comente. Amém. Ou 7, para mostrar que você está alinhado com o propósito de Deus. Fique até o final, porque tem uma surpresa que vai aquecer sua alma. Vamos juntos fazer essa mensagem chegar a mais corações. Quer viver uma fé vibrante e cheia do Espírito Santo? Então, pare tudo e ouça. Evitar estes 7 erros fatais pode mudar sua jornada espiritual para sempre, como Billy Graham nos ensina. Jesus tinha um coração humilde. Se ele habitar em nós, o orgulho nunca dominará nossas vidas. Billy Graham. Meus amados, que alegria profunda e que privilégio indescritível é poder me dirigir a vocês mais uma vez para juntos explorarmos as verdades transformadoras da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos nossa conversa de hoje, quero convidá-los a um momento de sincera reflexão. Escrevam aqui nos comentários com toda a honestidade do seu coração. Você já sentiu um anseio profundo por algo mais em sua vida espiritual?
um desejo de ir além da superfície, de experimentar uma comunhão mais íntima com Deus, de sentir o seu poder operando em você e através de você de uma maneira mais palpável? Compartilhe conosco esse anseio, pois creio que ele é um eco do próprio Espírito Santo, nos chamando para uma vida de plenitude nele. Hoje, vamos tratar de um tema vital, um dos mais importantes para a jornada cristã: como ser cheio do Espírito Santo. E, igualmente crucial, vamos identificar alguns erros gravíssimos que podem nos impedir de experimentar essa plenitude maravilhosa que Deus tem para cada um de seus filhos. Antes de começarmos, escreva 1 nos comentários se você quer ser cheio do Espírito Santo e inscreva-se para crescer conosco. Não perca o final, há uma surpresa especial. O desejo de ser cheio do Espírito Santo não é uma ambição presunçosa, meus amigos. É um anseio legítimo, plantado em nós por Deus, pois Ele mesmo nos convida a essa experiência. O próprio Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, prometeu aos seus discípulos que não os deixaria órfãos, mas enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade, que habitaria com eles e estaria neles. Em João 14, versículos 16 e 17, está escrito: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E ele disse mais, em Atos 1, versículo 8: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Veja bem, a vinda do Espírito Santo não era apenas para nos dar conforto, mas para nos revestir de poder. Poder para viver uma vida santa, poder para vencer o pecado, poder para testemunhar de Cristo com ousadia e eficácia. O Espírito Santo não é uma força impessoal, uma energia cósmica. Ele é a terceira pessoa da Trindade Santíssima, Deus habitando em nós. Quando você entrega sua vida a Jesus Cristo, quando você nasce de novo, o Espírito Santo passa a habitar em você. Você é selado com o Espírito Santo da promessa. Em Efésios 1, versículo 13, lemos: Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você é batizado no Espírito Santo, tornando-se parte do corpo de Cristo? Em 1 Coríntios 12, versículo 13, está escrito: Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Essa é a obra inicial e fundamental do Espírito na vida de cada crente. Mas há algo mais. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, nos dá um mandamento claro: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A forma verbal aqui, no grego original, indica uma ação contínua, um processo. Continuai a vos encher do Espírito. Isso nos mostra que ser cheio do Espírito Santo não é, para a maioria de nós, uma experiência única e definitiva que acontece uma vez e pronto, mas um estilo de vida, uma busca constante, uma entrega diária ao senhorio de Cristo e a direção do Espírito. É como um copo que, mesmo já contendo água, pode ser continuamente enchido até transbordar. Deus deseja que vivamos vidas transbordantes da sua presença e do seu poder. E aqui já podemos identificar um primeiro erro gravíssimo que muitos cometem: pensar que a experiência inicial da salvação e do recebimento do Espírito é tudo o que há, negligenciando a busca contínua por sua plenitude. Alguns crentes se acomodam, satisfeitos com o bilhete para o céu,
e não anseiam por mais de Deus, por essa vida abundante que Jesus prometeu? Em João 10, versículo 10, Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eles se contentam em ter o Espírito Santo habitando neles, mas não buscam ser cheios dele, controlados por ele, capacitados por ele em todas as áreas da vida. Essa passividade, essa falta de fome e sede espiritual, é um obstáculo sério para a plenitude do Espírito. Deus responde aos corações famintos, aqueles que o buscam com intensidade, como o salmista que dizia em Salmos 42, versículo 1: Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Se não há desejo, se não há busca, como podemos esperar ser cheios? A vida cristã é uma jornada de crescimento e parte desse crescimento envolve aprender a depender cada vez mais do Espírito Santo, a nos rendermos a Ele momento a momento. Não se contente com uma fé superficial, com uma experiência cristã morna. Deus tem muito mais para você. Anseie por essa plenitude, deseje ser um vaso transbordante do seu Espírito. Este é o ponto de partida. Reconheça que há mais e deseje esse mais com todo o seu coração. Este é o primeiro passo para evitar um erro que pode limitar drasticamente sua experiência com Deus. Ei, você? Curtiu a mensagem? Deixe um like, comente amém e inscreva-se no canal. Fique até o fim para uma revelação que vai tocar seu coração. Pense nisso. Você tem buscado ativamente essa plenitude ou tem se contentado com menos do que Deus tem para você? Que bom que estamos juntos nesta jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Já identificamos um erro crucial: a passividade, a falta de um desejo ardente e de uma busca contínua pela plenitude do Espírito Santo. Agora, avancemos para um segundo erro gravíssimo que impede muitos crentes de experimentarem essa vida cheia do Espírito, permitir que o pecado não confessado e não abandonado permaneça em suas vidas. Meus caros, o Espírito Santo é santo. Seu nome mesmo proclama sua natureza e ele não pode ter plena comunhão, plena intimidade com um coração que deliberadamente abriga o pecado, que se recusa a se arrepender e a abandonar práticas que ofendem a Deus. O Salmo 66, versículo 18, nos dá uma advertência solene. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se o pecado não confessado impede nossas orações de serem ouvidas, quanto mais ele impedirá a plenitude do Espírito Santo, que anseia por nos encher e nos usar para a glória de Deus? O apóstolo Paulo, na mesma carta aos Efésios, onde ele nos exorta a sermos cheios do Espírito, também nos adverte, em Efésios 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Como entristecemos o Espírito Santo? Através do pecado, através da amargura, da ira, da gritaria, da maledicência, da mentira, da impureza, do roubo, da falta de perdão. Todas essas coisas que Paulo lista nos versículos anteriores e posteriores. Quando escolhemos pecar, quando nos entregamos aos desejos da carne, estamos, na verdade, apagando a chama do Espírito em nós, como Paulo também adverte em 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Não extingais o Espírito. O pecado conhecido, tolerado, acariciado, é como um dique que impede o rio da água viva do Espírito de fluir abundantemente em nós e através de nós. Não podemos esperar ser cheios do Espírito Santo se estamos deliberadamente andando em desobediência aos mandamentos de Deus. Seria uma contradição. A vida cheia do Espírito é uma vida de santidade, uma vida separada para Deus. Isso não significa que nunca mais pecaremos, pois enquanto estivermos neste corpo mortal, a luta contra o pecado continuará. Mas significa que quando pecarmos, devemos ser rápidos,
em confessar, em nos arrepender sinceramente e em buscar o perdão e a purificação de Deus, que nos são assegurados através de Jesus Cristo. Em 1 João 1, versículo 9, temos uma promessa maravilhosa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O coração que busca ser cheio do Espírito é um coração que também busca a pureza, que tem aversão ao pecado, que está disposto a crucificar a carne com suas paixões e concupiscências. Em Gálatas 5, versículo 24, lemos: "E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências." Portanto, examine seu coração. Há algum pecado secreto que você tem tolerado? Alguma área de desobediência que você tem se recusado a entregar a Deus? Alguma falta de perdão que está amargurando sua alma? Essas coisas são obstáculos sérios. Leve-as a Deus em arrependimento e confissão. Peça a Ele que o purifique e o liberte. Um vaso limpo é um vaso que pode ser cheio. A busca pela plenitude do Espírito e a busca pela santidade andam de mãos dadas. Não se engane pensando que pode ter um sem o outro. Um terceiro erro gravíssimo e muito comum é tentar ser cheio do Espírito Santo através de nossos próprios esforços, de nossa própria justiça ou de alguma fórmula mágica, em vez de pela fé e pela graça de Deus. Muitos crentes, em seu desejo sincero por mais de Deus, caem na armadilha do legalismo ou do misticismo. Eles podem pensar que se orarem o suficiente, jejuarem o suficiente, fizerem boas obras o suficiente ou participarem de certos rituais ou experiências emocionais intensas, então, como que por merecimento, serão cheios do Espírito. Vamos juntos nessa jornada? Comente "Quero mais de Deus", inscreva-se e ative o sininho. Uma bênção inesperada espera você no final do vídeo. Meus amigos, a plenitude do Espírito Santo, assim como a salvação, é um dom da graça de Deus, recebido pela fé. Não é algo que conquistamos por nossos méritos. Lembrem-se do que Paulo perguntou aos Gálatas, que estavam sendo tentados a voltar para a lei. Em Gálatas 3, versículo 2. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E ele continua no versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A resposta é clara: é pela fé. Da mesma forma, o enchimento contínuo do Espírito não é resultado de nossos esforços extenuantes para sermos santos o suficiente para merecê-lo. É resultado de uma rendição contínua, de uma confiança dependente em Deus, de uma abertura do nosso coração para que Ele nos encha. Claro, a obediência, a oração, o jejum, a leitura da palavra são disciplinas espirituais importantes que nos colocam em uma posição de receptividade à obra do Espírito. Mas elas não são a causa do enchimento. São canais através dos quais a graça de Deus pode fluir. O enchimento do Espírito não é uma técnica a ser dominada, nem uma experiência emocional a ser buscada por si mesma, embora emoções profundas possam acompanhar a obra do Espírito. É uma questão de relacionamento, de entrega, de confiança. Jesus disse, em Lucas 11, versículo 13, "Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem?" Veja, é um pedido feito com fé, com um coração que reconhece sua necessidade e sua dependência de Deus. Não tente ganhar a plenitude do Espírito. Não caia na armadilha de pensar que precisa atingir um certo nível de perfeição antes de poder ser cheio. Venha a Deus como você está, com suas fraquezas e suas falhas, mas com um coração sincero que anseia por mais dele. Renda-se a Ele, confie nele, peça a Ele, pela fé, que o encha
com o seu espírito, e ele o fará. Não porque você merece, mas por causa da sua imensa graça e do seu grande amor por você. Livre-se do fardo do perfeccionismo e da autojustiça. Abrace a simplicidade da fé e da graça. É assim que o Espírito Santo opera. E, intimamente ligado a isso, um quarto erro gravíssimo é negligenciar a palavra de Deus como o meio principal através do qual o Espírito Santo opera e nos enche. Em nossa busca por experiências espirituais, podemos ser tentados a buscar o Espírito Santo à parte da sua palavra escrita ou até mesmo a valorizar mais as revelações subjetivas, os sentimentos ou as manifestações carismáticas do que a verdade sólida e imutável das Escrituras. Mas o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Em João 16, versículo 13, lemos: "Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir." O Espírito Santo é o autor divino da Bíblia. Ele nunca se contradirá, nem nos guiará de uma forma que seja contrária à palavra que ele mesmo inspirou. O Espírito Santo e a palavra de Deus operam em perfeita harmonia. O Espírito ilumina a palavra, tornando-a viva e relevante para nós, e a palavra nos dá o padrão, o fundamento, a medida pela qual podemos discernir a verdadeira obra do Espírito. Efésios 5, versículo 18, nos manda: "Enchei-vos do Espírito." E logo em seguida, no versículo 19, Paulo fala sobre: "Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração." E em Colossenses 3, versículo 16, há um paralelo notável. "A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração." Muitos teólogos veem uma conexão direta entre ser cheio do Espírito e permitir que a palavra de Cristo habite abundantemente em nós. Quando nos enchemos da palavra de Deus, quando meditamos nela dia e noite, quando a obedecemos, estamos criando um ambiente propício para que o Espírito Santo nos encha. O Espírito Santo usa a palavra para nos transformar, para nos santificar, para nos guiar, para nos fortalecer. Se negligenciamos a leitura, o estudo e a meditação da Bíblia, estamos, na verdade, negligenciando um dos principais canais através dos quais o Espírito Santo deseja nos encher. Não busque experiências à parte da palavra. Não confie em seus sentimentos acima da verdade bíblica. Mergulhe nas Escrituras. Deixe que a palavra de Cristo habite ricamente em você, e você descobrirá que o Espírito Santo usará essa palavra para enchê-lo de uma maneira profunda e duradoura. A verdadeira espiritualidade, a verdadeira plenitude do Espírito, está sempre fundamentada e alinhada com a palavra de Deus. Qualquer coisa que se desvie disso é suspeita e pode levar ao engano. Antes de tudo, interaja conosco. Comente se está pronto para mudar sua vida espiritual, e inscreva-se. Não saia. O final tem algo incrível para você. Continuemos, meus caros, a desvendar esses erros que podem nos privar da alegria e do poder de uma vida cheia do Espírito Santo. Já vimos a importância de um desejo contínuo, de um coração purificado do pecado, da fé em vez do esforço próprio e da centralidade da palavra de Deus. Um quinto erro gravíssimo que impede muitos de serem cheios do Espírito Santo é uma vida de desobediência e de falta de rendição ao senhorio de Cristo. Meus amigos, ser cheio do Espírito Santo implica fundamentalmente ser controlado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo nunca nos controlará para algo que seja contrário à vontade de Deus Pai ou ao senhorio de Jesus Cristo, pois a Trindade opera em perfeita unidade.
Se estamos vivendo em rebelião consciente contra os mandamentos de Deus, se estamos nos recusando a submeter certas áreas de nossa vida ao senhorio de Cristo, se estamos dizendo não à sua vontade revelada, como podemos esperar que o Espírito Santo nos encha? Seria como tentar encher um recipiente que está deliberadamente virado de cabeça para baixo. A obediência não é uma condição para sermos salvos. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas a obediência é uma evidência da nossa salvação e um caminho para uma comunhão mais profunda com Deus e para a plenitude do seu Espírito. Jesus disse, em João 14, versículos 15 a 17, Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade. Veja a conexão. O amor que se manifesta em obediência abre o caminho para uma experiência mais profunda com o Consolador. E no versículo 21 do mesmo capítulo, ele reforça: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. A manifestação mais plena de Cristo em nós, através do seu Espírito, está ligada à nossa disposição de obedecer aos seus mandamentos. Render-se ao senhorio de Cristo significa entregar a Ele o controle de todas as áreas da nossa vida, nossos relacionamentos, nossas finanças, nosso tempo, nossos talentos, nossos planos, nossos desejos. Significa dizer, como Jesus no Getsêmani, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, versículo 42. Quando há áreas em nossa vida que teimosamente guardamos para nós mesmos, onde não permitimos que Cristo seja Senhor, estamos criando barreiras para a plenitude do Espírito. O Espírito Santo anseia por ter liberdade total em nós, para nos guiar, para nos usar, para nos transformar. Mas Ele é um cavalheiro. Ele não força a entrada. Ele espera nosso convite, nossa rendição. Portanto, examine sua vida. Há alguma área onde você tem resistido à vontade de Deus? Algum mandamento que você tem negligenciado? Algum aspecto da sua vida que você ainda não entregou completamente ao senhorio de Cristo? A rendição total é o caminho para a plenitude total. Não podemos esperar ser cheios do Espírito se não estamos dispostos a ser guiados e controlados por Ele em todas as coisas. A obediência e a rendição são chaves que abrem as comportas da graça e do poder de Deus em nossas vidas. Um sexto erro que pode nos roubar a bênção de sermos cheios do Espírito é uma atitude de orgulho e autossuficiência, em vez de humildade e dependência. Já tocamos neste ponto em relação a tentar ganhar o enchimento por obras, mas o orgulho tem muitas faces e é um inimigo sutil da obra do Espírito. O orgulho nos faz pensar que podemos viver a vida cristã por nossa própria força, que não precisamos tanto assim da ajuda de Deus. Ele nos cega para nossas próprias fraquezas e nos impede de reconhecer nossa total dependência do Espírito Santo para cada aspecto da vida espiritual. A Bíblia é clara. Em Tiago 4, versículo 6, lemos: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E em 1 Pedro 5, versículo 5, está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se Deus resiste aos soberbos, como podemos esperar que Ele nos encha com o seu Espírito se estamos cheios de nós mesmos, de nossa própria importância, de nossa própria capacidade? O Espírito Santo é o espírito de humildade. Ele veio para glorificar a Cristo, não a si mesmo. Em João 16, versículo 14, Jesus disse: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. E Ele opera poderosamente naqueles que têm um coração humilde, quebrantado e contrito.
Lembrem-se das palavras de Jesus em Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito é reconhecer nossa falência espiritual à parte de Deus, nossa total incapacidade de viver uma vida que lhe agradeça sem o seu poder. É essa atitude de humildade que nos torna receptivos à plenitude do Espírito. Quando nos esvaziamos de nós mesmos, de nosso orgulho, de nossa autoconfiança, de nossos próprios planos, é que Deus pode nos encher com o seu Espírito. O apóstolo Paulo, que experimentou o poder de Deus de forma extraordinária, aprendeu a se gloriar em suas fraquezas, para que o poder de Cristo repousasse sobre ele. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, ele disse: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quer transformar sua fé? Deixe um like, comente, eu creio, e inscreva-se agora. Fique até o fim. Há uma mensagem poderosa que você não pode perder. Portanto, fuja do orgulho como de uma praga. Cultive a humildade. Reconheça sua necessidade constante do Espírito Santo. Dependa dele para cada respiração espiritual, para cada vitória sobre o pecado, para cada ato de serviço. Um coração humilde e dependente é um vaso preparado para ser cheio até transbordar da presença e do poder de Deus. E, finalmente, um sétimo erro gravíssimo, que muitas vezes é a consequência de alguns dos outros que mencionamos, é negligenciar a comunhão com outros crentes e o corpo de Cristo, a Igreja. Meus amados, a vida cheia do Espírito não é uma experiência individualista e isolada. Somos parte de um corpo, e o Espírito Santo opera poderosamente na comunhão dos santos. Em Efésios 2, versículo 22, lemos: No qual também vós, juntamente sois, edificados para a morada de Deus em Espírito. Somos a habitação de Deus, não individualmente apenas, mas corporativamente. E em Efésios 4, versículos 11 a 13, Paulo fala sobre os dons que Cristo deu à Igreja. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O crescimento espiritual, a maturidade, a plenitude são alcançados no contexto do corpo de Cristo. Quando nos isolamos, quando negligenciamos a congregação dos santos, como advertido em Hebreus 10, versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, estamos nos privando de muitos dos canais, através dos quais o Espírito Santo nos ministra e nos enche. É na comunhão da Igreja que somos encorajados, exortados, ensinados, corrigidos. É lá que exercemos nossos dons espirituais para a edificação mútua. É lá que oramos uns pelos outros, suportamos as cargas uns dos outros e nos estimulamos ao amor e às boas obras. O Espírito Santo usa o corpo de Cristo para nos moldar e nos encher. Tentar viver uma vida cristã plena e cheia do Espírito isoladamente é como tentar manter uma brasa acesa longe da fogueira, ela logo se apagará. Precisamos uns dos outros, precisamos do corpo. Se você tem se afastado da comunhão da Igreja, se tem negligenciado o privilégio e a responsabilidade de ser um membro ativo e participante do corpo de Cristo, você está perdendo uma fonte vital da graça e da operação do Espírito Santo. Busque uma igreja que pregue fielmente a palavra de Deus, onde você possa adorar, servir e ter comunhão. Volva-se, contribua com seus dons, e você descobrirá
que ao abençoar outros, você mesmo será abençoado e cheio do Espírito de uma maneira mais profunda. Evitar esses 7 erros gravíssimos, a passividade, o pecado não confessado, a tentativa de autoesforço, a negligência da palavra, a desobediência e falta de rendição, o orgulho e autossuficiência e a negligência da comunhão, nos coloca em uma posição de receptividade para a obra maravilhosa que Deus deseja fazer em nós através do seu Espírito Santo. Que possamos, com a ajuda dele, limpar o terreno do nosso coração de todos esses obstáculos, para que ele possa nos encher até transbordarmos. Para a glória do seu nome, meus queridos, que jornada esclarecedora e espero transformadora temos feito ao identificar esses 7 erros gravíssimos que podem nos impedir de experimentar a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Ao considerarmos a importância de um desejo ardente e contínuo, a necessidade de um coração purificado do pecado, a confiança na graça de Deus, em vez de nossos próprios esforços, a centralidade da palavra, a obediência e a rendição ao senhorio de Cristo, a humildade e a dependência, e, finalmente, a vital importância da comunhão no corpo de Cristo, a Igreja, percebemos que ser cheio do Espírito Santo não é um mistério inatingível, mas uma promessa divina, acessível a todo crente que se dispõe a buscar a Deus com sinceridade e a remover os obstáculos que impedem o fluir da sua graça. Agora, tendo identificado esses erros a serem evitados, a pergunta que naturalmente surge é, então, positivamente, como posso ser cheio do Espírito Santo? Quais são os passos práticos, as atitudes de coração que devo cultivar? E a resposta, meus amigos, embora profunda, é maravilhosamente simples e está totalmente fundamentada na palavra de Deus. Primeiro, como já enfatizamos, deseje ardentemente essa plenitude. A indiferença é o maior inimigo da experiência espiritual profunda. Se você não tem sede, não buscará a fonte. Peça a Deus que Ele mesmo coloque em seu coração um desejo insaciável por mais dele, por uma experiência mais profunda com o seu Espírito. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essa fome e sede se aplicam também à plenitude do Espírito, que nos capacita a viver uma vida justa. Comece aí. Peça a Deus um coração faminto por Ele. Segundo, confesse e abandone todo o pecado conhecido. Já falamos sobre isso como um erro a ser evitado, mas, positivamente, a confissão e o arrependimento são passos essenciais para preparar o caminho para o enchimento do Espírito. 1 João 1, versículo 9, é a nossa âncora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Seja específico em sua confissão, não generalize. Nomeie seus pecados diante de Deus e, crucialmente, arrependa-se, o que significa tomar a decisão, com a ajuda de Deus, de se afastar desses pecados, de mudar de direção. Um coração limpo é um vaso que o Espírito Santo pode encher. Terceiro, renda-se completamente ao senhorio de Jesus Cristo em todas as áreas da sua vida. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo só controlará aquilo que foi entregue a Cristo. Examine sua vida. Há alguma área, seus relacionamentos, suas finanças, seus hábitos, seus planos, seus desejos secretos, que você tem retido para si mesmo, onde você ainda quer ser o Senhor? Entregue tudo a Jesus. Faça dele o Senhor de cada cômodo da sua casa interior. Diga a Ele, com sinceridade: Senhor, não a minha vontade, mas a Tua, seja feita em mim e através de mim. Essa rendição total é absolutamente fundamental. Quarto, peça, especificamente, pela fé, para ser cheio do Espírito Santo. Jesus nos deu esta promessa maravilhosa em Lucas 11, versículo 13.
Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? É uma promessa direta. Se você é um filho de Deus, você pode pedir ao seu Pai Celestial que o encha com o seu Espírito, e Ele o fará. Peça com fé, acreditando que Ele é fiel para cumprir sua promessa. Não é uma questão de barganhar com Deus ou de tentar persuadi-lo. É simplesmente receber, pela fé, o que Ele já deseja nos dar. Você pode orar algo simples como: Pai Celestial, eu te agradeço pelo dom do Teu Espírito Santo. Eu me rendo a Ti completamente. Peço-te agora, em nome de Jesus, que me encha com o Teu Espírito Santo para que eu possa viver para a Tua glória. Eu recebo essa plenitude pela fé. Amém. Quinto, viva um momento de cada vez em dependência do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito não é apenas uma crise inicial, mas uma caminhada contínua. Assim como precisamos do alimento físico todos os dias, precisamos do enchimento do Espírito momento a momento. Comece cada dia se rendendo ao Espírito Santo, pedindo sua direção e seu poder. Ao longo do dia, quando você enfrentar tentações, desafios ou oportunidades de servir, volte-se para Ele em oração, buscando sua sabedoria e sua força. Aprenda a andar no Espírito. Em Gálatas 5, versículo 16, lemos: Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Isso significa viver em constante comunhão e dependência dele, estar sensível à sua voz suave, obedecendo aos seus impulsos e permitindo que ele o guie e controle. Sexto, mergulhe na palavra de Deus e obedeça ao que você aprende. Como vimos, o Espírito Santo e a palavra operam juntos. Deixe que a palavra de Cristo habite ricamente em você. Em Colossenses 3, versículo 16, está escrito: A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Leia-a, medite nela, estude-a, memorize-a e, o mais importante, pratique-a. Tiago nos adverte, em Tiago 1, versículo 22, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A obediência à palavra de Deus mantém o canal aberto para o fluir do Espírito Santo em nossas vidas. E sétimo, mantenha-se em comunhão ativa com outros crentes no corpo de Cristo. Adore junto, sirva junto, ore junto, aprenda junto. A vida cheia do Espírito é vivida e expressa no contexto da comunidade da fé. Encoraje outros e seja encorajado. Use seus dons para edificar o corpo e permita que os dons dos outros o edifiquem. Meus amados, a vida cheia do Espírito Santo não é um ideal inatingível, reservado para alguns poucos santos. É o plano de Deus para cada um de seus filhos. É o segredo para uma vida cristã vitoriosa, frutífera e cheia de alegria. Evite os erros que podem impedi-lo e siga esses passos bíblicos com um coração sincero e perseverante, e você descobrirá, para sua imensa alegria e para a glória de Deus, o que significa verdadeiramente ser cheio do Espírito Santo. Sua vida nunca mais será a mesma. Meus amados irmãos e irmãs, após mergulharmos profundamente na mensagem poderosa sobre como evitar os 7 erros fatais que nos impedem de sermos cheios do Espírito Santo, meu coração está transborda de gratidão e reflexão. As palavras inspiradas por Billy Graham e fundamentadas na Palavra de Deus tocaram minha alma de uma maneira única, reacendendo em mim um desejo ardente de buscar uma comunhão mais íntima com o nosso Deus. Essa mensagem não é apenas uma exortação, é um convite vibrante para vivermos uma vida plena, guiada e capacitada
pelo Espírito Santo. Cada erro identificado, a passividade, o pecado não confessado, o esforço próprio, a negligência da palavra, a desobediência, o orgulho e a falta de comunhão com a igreja ressoa como um alerta amoroso, mas firme, para que examinemos nossos corações e alinhamos nossas vidas com a vontade de Deus. Confesso que, ao ouvir sobre a passividade, senti um aperto no coração. Quantas vezes me acomodei, satisfeito com uma fé superficial, pensando que apenas ter o Espírito Santo habitando em mim era suficiente? A verdade é que Deus nos chama para uma busca contínua, um anseio diário por mais dele, como o salmista que clamava: "A minha alma suspira por ti, ó Deus." Salmos 42, 1. Esse desejo ardente é o combustível que nos move a viver uma vida transborda de propósito e poder. Aprendi que não posso me contentar com o bilhete para o céu. Deus tem uma vida abundante reservada para mim e cabe a mim buscá-la com fome espiritual. O segundo erro, o pecado não confessado, foi como um espelho que revelou áreas da minha vida que precisam de purificação. No Brasil, somos um povo apaixonado, que vive com intensidade, mas às vezes permitimos que pequenas desobediências ou ressentimentos se acumulem, bloqueando o fluir do Espírito. A promessa de 1 João, 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Me trouxe esperança e um chamado à ação. Confessar não é apenas admitir, mas decidir, com a ajuda de Deus, abandonar o pecado. Isso exige coragem, mas é libertador. Percebi que um coração limpo é um vaso pronto para ser cheio. E quero viver assim, em santidade, para que o Espírito tenha liberdade em mim. O erro do esforço próprio também me fez refletir. Como brasileiros, muitas vezes nos orgulhamos de nossa garra, de dar um jeito em tudo, mas na vida espiritual, tentar conquistar a plenitude do Espírito com nossas próprias forças é inútil. A mensagem me lembrou que tudo é pela graça, pela fé, como Paulo perguntou aos Gálatas: "Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé?" Gálatas 3:2. Isso me desafia a me render, a confiar mais em Deus e menos em mim mesmo. Em vez de buscar perfeição, devo buscar a Deus com humildade, pedindo que Ele me encha, como Jesus prometeu em Lucas 11:13. A centralidade da palavra de Deus foi outro ponto que me marcou profundamente. No Brasil, amamos histórias e emoções, mas a mensagem nos lembra que o Espírito Santo opera através da verdade das Escrituras. Negligenciar a Bíblia é como tentar navegar sem bússola. Decidi dedicar mais tempo à leitura e meditação da palavra, pois, como diz Colossenses 3:16, quando ela habita ricamente em nós, o Espírito nos transforma. Essa prática diária não é um fardo, mas uma alegria, especialmente em nossa cultura, onde a espiritualidade é tão vibrante. A desobediência e o orgulho também foram alertas poderosos. Quantas vezes resisti à vontade de Deus em áreas como relacionamentos ou finanças, querendo manter o controle? A rendição total ao senhorio de Cristo, como Jesus orou no Getsêmani. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. É o caminho para a plenitude. E o orgulho, tão sutil, pode nos cegar. Como brasileiros, somos calorosos, mas às vezes nossa autoconfiança nos impede de reconhecer nossa dependência de Deus. A humildade, como ensina Tiago 4:6, é a chave para receber mais graça. Por fim, a importância da comunhão com a igreja me tocou profundamente. No Brasil, a comunidade é o coração da nossa cultura, seja na família, na roda de samba ou na igreja. Negligenciar o corpo de Cristo é perder uma fonte vital do Espírito. Decidi me envolver mais ativamente na minha igreja, servindo, orando
e crescendo com meus irmãos. Efésios 4:11 a 13 nos mostra que é na comunhão que alcançamos a maturidade espiritual. Como aplicar isso na vida? Primeiro, vou cultivar um desejo diário por Deus, orando: Senhor, aumenta minha fome por Ti. Segundo, serei intencional em confessar e abandonar pecados, mantendo meu coração limpo. Terceiro, entregarei todas as áreas da minha vida a Cristo, confiando na Sua graça. Quarto, dedicarei tempo diário à palavra, meditando e obedecendo. Quinto, buscarei a humildade, reconhecendo minha dependência do Espírito. E, por fim, participarei ativamente da minha igreja, usando meus dons para edificar outros. Esses passos práticos, enraizados na mensagem, transformarão minha caminhada cristã, tornando-a mais vibrante e frutífera, como Deus deseja. Meus queridos, que mensagem transformadora! Se essas verdades tocaram seu coração, não guarde isso para você. Deixe seu like agora para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra de vida. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família, sua igreja, todos que precisam ouvir sobre a plenitude do Espírito Santo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que Deus tem para nós. E nos comentários, escreva: quero ser cheio do Espírito. Ou compartilhe como essa mensagem impactou você. Sua participação nos une como corpo de Cristo e glorifica a Deus. Vamos juntos viver uma vida transborda do Espírito Santo. Que Deus os abençoe abundantemente.